Escondida no extremo sul do planeta, isolada por mares revoltos e coberta por uma espessa camada de gelo, existe uma terra que a maioria das pessoas nunca verá de perto: a Antártida. Poucos se dão conta de que estamos falando de um continente inteiro, maior que a Europa, coberto por um silêncio glacial que esconde mais do que gelo e pinguins simpáticos. Durante muito tempo, ela foi apenas uma mancha branca nos mapas antigos, chamada de Terra Incógnita, o lugar onde o desconhecido reinava absoluto. E, mesmo hoje, em plena era de satélites, sondas e inteligência artificial, a Antártida ainda guarda segredos que ninguém consegue explicar completamente. O que está realmente enterrado sob esse gelo milenar? Por que há áreas com a atividade magnética incomum? E o que motivou tratados internacionais tão rígidos que impedem qualquer exploração livre por lá? Não, essa não é uma ficção científica. É história, ciência e um punhado de interrogações que nem os melhores especialistas conseguem responder com certeza. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios mais intrigantes da Antártida, guiados pelos fatos, mas com o olhar aberto para aquilo que ainda desafia nossa compreensão. Porque, sejamos honestos, quando o gelo esconde milhões de anos de história, a curiosidade humana congela, mas não morre. Imagine um lago que ninguém jamais viu com os próprios olhos, um corpo d'água do tamanho do Líbano, escondido sob quase 4.000 metros de gelo sólido, isolado do mundo exterior há mais de 15 milhões de anos. Esse é o Lago Vostok, um dos maiores e mais misteriosos lagos subglaciais da Terra, ou talvez da história da Terra. Descoberto em 1996, com o auxílio de radar e satélites, o lago está completamente selado por camadas de gelo que atuam como uma cápsula do tempo. Ali dentro pode haver formas de vida desconhecidas, jamais expostas ao oxigênio atmosférico ou à luz solar. É um verdadeiro laboratório natural, ou, se preferir, um aquário alienígena enterrado. Os cientistas russos iniciaram a perfuração da camada de gelo em busca de amostras, mas, ao se aproximarem da água, um detalhe gerou polêmica. Para evitar que o equipamento congelasse, eles usaram querosene e outros compostos químicos. Resultado: a possibilidade de contaminação da água, o que seria algo como enfiar a mão suja num frasco estéril de milhões de anos. E desde então, silêncio. Fragmentos de DNA foram coletados, dados foram enviados, mas os resultados nunca foram totalmente divulgados. Mistério? Burocracia? Ou, simplesmente, algo que não estamos preparados para entender? Teorias? Muitas. Alguns acreditam que o lago abriga formas de vida extremófilas que poderiam ajudar a entender como a vida surgiu na Terra, ou até em outros planetas. Outros, um pouco mais ousados, cogitam que ali possa haver estruturas ou artefatos de civilizações antigas, talvez tão antigas que não sobraram vestígios em lugar nenhum, a não ser lá. Cientificamente falando, o Lago Vostok é um dos ambientes mais extremos e promissores para a pesquisa. Historicamente falando, é um lembrete de que ainda existem fronteiras inexploradas no nosso planeta, e a Antártida é a maior delas. Em uma parte remota da Antártida Oriental, perto da terra de Wilkes, algo absolutamente estranho foi detectado por satélites: uma enorme perturbação magnética enterrada sob o gelo. Batizada de Anomalia de Wilkes, essa região apresenta sinais tão intensos que alguns cientistas acreditam que possa esconder uma estrutura colossal enterrada a quilômetros de profundidade. Oficialmente, a hipótese mais aceita é a de um impacto antigo de asteroide, talvez o responsável pela extinção do período Permiano há cerca de 250 milhões de anos. A cratera subterrânea teria cerca de 500 km de diâmetro, o dobro da cratera de Chicxulub, que extinguiu os dinossauros. Mas é aí que começa o mistério. Por que essa área tem uma assinatura magnética tão fora do padrão?
por que o gelo ali apresenta características diferentes e por que existem relatos de que essa região é restritamente monitorada, mesmo dentro de um continente já tão inacessível. Claro, a ciência tenta manter os pés no chão. Fala-se em massa rochosa densa, ferro concentrado, variações gravitacionais, mas há quem vá além. Alguns teóricos afirmam que ali estaria escondida uma base subterrânea, talvez não humana. Outros sugerem que pode haver restos de uma civilização perdida, congelada desde uma era anterior à nossa história conhecida. E, como sempre, há quem veja ali evidências de presença alienígena protegida sob o pretexto de pesquisa científica. Coincidência ou não, a área da anomalia também está coberta por cláusulas especiais no Tratado da Antártida, que tornam qualquer escavação extremamente limitada. No fim das contas, o que está enterrado sob a anomalia de Wilkes ainda é uma pergunta sem resposta definitiva. Pode ser apenas uma cratera, pode ser o eco de uma catástrofe pré-histórica, ou pode ser algo que a ciência ainda prefere não nomear em voz alta. Mas uma coisa é certa: a Antártida, silenciosa como é, sabe guardar muito bem os seus segredos. Em meio ao vasto vazio branco da Antártida, onde tudo parece repetitivo e uniforme, satélites registraram algo diferente. Formações montanhosas com um formato geométrico praticamente perfeito que lembram, sem exagero, pirâmides egípcias. A mais famosa delas está localizada na Cordilheira Ellsworth e sua simetria é tão impressionante que parece esculpida à mão. 4 faces triangulares quase idênticas, ângulos definidos, topo alinhado. Claro, a ciência foi rápida em classificar como formações naturais causadas por erosão e congelamento ao longo de milhões de anos. Mas, vamos combinar, o gelo esculpindo montanhas com precisão de régua e compasso? Haja talento! Teóricos das antigas civilizações veem nessas estruturas algo mais, sinais de uma civilização perdida, talvez anterior à glaciação, ou até construções feitas por povos que teriam habitado a Terra antes do que consideramos história oficial. E aí entra a cereja da especulação. Segundo alguns, essas pirâmides estariam alinhadas com outras estruturas antigas ao redor do mundo, como as pirâmides do Egito, da Bósnia e de Teotihuacan, no México. Coincidência ou padrão? Outros ainda lembram de textos antigos, como Platão falando de Atlântida, ou mapas renascentistas, como o famoso Piri Reis, que curiosamente mostra a Antártida desenhada sem gelo antes mesmo de ela ter sido oficialmente descoberta. Sim, as imagens de satélite podem pregar peças. Sim, nossos cérebros adoram ver padrões onde não há nada além de pedra e vento. Mas a dúvida permanece. Será que a natureza, sozinha, esculpe pirâmides perfeitas em um lugar onde ninguém deveria ter estado antes? Ou estamos ignorando sinais de algo que realmente não entendemos ainda? E preferimos chamar de formação natural só para dormir melhor à noite? Você sabia que a Antártida é o único continente do planeta sem um dono oficial? Em 1959, no auge da Guerra Fria, quando o mundo estava em clima de tensão nuclear, 12 países, incluindo Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, Argentina e outros, assinaram um acordo meio peculiar, o Tratado da Antártida. Esse tratado dizia que nenhum país pode reivindicar a Antártida como território soberano. Nenhuma atividade militar é permitida, nenhuma exploração mineral em larga escala. Toda a atividade deve ser científica e pacífica. Soa nobre, né? Um continente intocado, neutro, puro, dedicado à ciência. Mas espera, Ali. Um território com riquezas minerais, potencial energético, possíveis estruturas soterradas e um oceano subglacial inteiro por explorar e ninguém pode mexer?
Por que essa preocupação tão rigorosa com uma área que, teoricamente, só tem gelo e vento? E mais, por que tão poucos países têm autorização para explorar certas áreas? Por que as informações sobre algumas regiões, como o Lago Vostok ou a anomalia de Wilkes, são controladas ou simplesmente nunca atualizadas publicamente? Teóricos da conspiração veem nisso um grande sinal de alerta. Estariam governos escondendo descobertas importantes? O tratado seria, na prática, um escudo legal para proteger algo que não pode ser mostrado ao público? Já a ciência oficial responde: a Antártida é sensível, perigosa e qualquer exploração mal feita pode comprometer o equilíbrio climático do planeta. Mas é curioso pensar, mesmo em lugares com petróleo ou urânio, sempre há quem tente explorar. Na Antártida, todo mundo está muito bem comportado desde 1959, ou seja, o Tratado da Antártida é, ao mesmo tempo, uma joia diplomática histórica e também uma cortina de gelo que cobre perguntas ainda sem respostas. E entre gelo, silêncio e cláusulas segue a dúvida: será mesmo apenas proteção ambiental ou há algo que simplesmente não pode ser descoberto por qualquer um? Quando pensamos em Antártida, a primeira imagem que vem à mente é um deserto congelado, imutável, eterno. Mas poucos sabem que, sob esse gelo branco e aparentemente calmo, existe fogo, literalmente. A Antártida abriga uma rede subterrânea de mais de 100 vulcões, a maioria deles escondidos sob quilômetros de gelo. Isso mesmo, vulcões ativos, vivos, respirando calor e energia silenciosamente sob a superfície congelada. Um dos mais conhecidos é o Monte Erebus, o vulcão ativo mais ao sul do planeta. Ele mantém um lago de lava em constante atividade, um fenômeno extremamente raro no mundo. E sim, ele está sempre fumegando, mesmo com temperaturas externas de 50 degrees. Mas a parte realmente inquietante é outra. Estudos recentes mostram que a Antártida Ocidental está derretendo por baixo, e não apenas por conta do aquecimento global atmosférico, mas por causa de calor geotérmico vindo desses vulcões ocultos, ou seja, o continente congelado pode estar derretendo de dentro para fora, como se fosse um freezer que esconde um forno ligado. E isso levanta várias questões. Esse calor subterrâneo estaria influenciando o derretimento acelerado das calotas polares? Ou pior, seria um sinal de que a crosta ali embaixo está se mexendo perigosamente? Alguns geólogos afirmam que se vários desses vulcões entrarem em erupção ao mesmo tempo, ou mesmo lentamente, o derretimento poderia desencadear mudanças globais no nível dos oceanos. Agora, junte isso com estruturas escondidas, regiões restritas e pesquisas discretas sendo feitas em pontos estrategicamente sensíveis. E temos um cenário digno de roteiro de filme. Um continente onde o gelo é só uma superfície. E abaixo dele existe um organismo geológico pulsando, esperando, aquecendo. Mas calma, nada de alarmismo, até porque, se o gelo todo derreter, a gente não vai ter nem tempo de dizer "eu te avisei". Quando o silêncio de um continente inteiro é quase absoluto, o vazio começa a ser preenchido por perguntas. E quando essas perguntas não têm respostas, surgem as teorias. A Antártida, com suas regiões inexploradas e sua geologia única, se tornou o palco ideal para os maiores mistérios da humanidade. Além disso, o acesso extremamente limitado só aumenta as dúvidas. Alguns acreditam que formas de vida desconhecidas foram encontradas em cavernas subglaciais, outros falam em estruturas escondidas com traços de engenharia que desafiam explicações, talvez não humanas, ou de civilizações antigas que nunca chegaram aos livros de história. Existem também relatos curiosos, expedições antigas, missões militares encerradas antes do previsto.
como no caso da Operação High Jump dos Estados Unidos em 1946. Segundo alguns autores, ela terminou antes do esperado e deixou muitas perguntas sem resposta. As teorias seguem. Alguns falam em passagens secretas sob o gelo. Outros sugerem que o planeta seria oco com entrada por lá. E há quem acredite que formas de vida avançadas, adormecidas ou observando estariam escondidas no sul do mundo. Do ponto de vista científico, nada foi provado, nenhuma evidência sólida, mas o silêncio e o sigilo continuam alimentando a imaginação. O mais curioso é que potências mundiais seguem investindo em pesquisas e bases científicas na região. Mesmo sendo um lugar congelado, inóspito e supostamente sem recursos exploráveis, o que afinal tanto procuram por lá? Talvez apenas gelo, vento e solidão. Ou talvez a Antártida seja mesmo o cofre mais bem guardado da Terra. Não com ouro, mas com segredos que o tempo não conseguiu apagar. E até que esse gelo finalmente se quebre, ou que alguém diga o que viu, tudo o que podemos fazer é continuar perguntando o que de fato a Antártida está escondendo de nós. A Antártida é, ao mesmo tempo, o lugar mais silencioso da Terra e talvez o que mais grita por respostas. Entre crateras enterradas, lagos secretos, pirâmides enigmáticas, calor geológico e tratados internacionais tão discretos quanto rígidos, este continente congelado se mantém como uma muralha contra o nosso conhecimento completo do planeta. Durante séculos, a humanidade olhou para as estrelas em busca de mistérios, mas, talvez, alguns dos maiores ainda estejam bem aqui, abaixo dos nossos pés, ou melhor, abaixo de toneladas de gelo. Sim, muita coisa tem explicação. A ciência evolui, mede, calcula, propõe, mas também reconhece, discretamente, que existem perguntas ainda sem resposta, e é aí que nasce o verdadeiro mistério. A Antártida não precisa de monstros, alienígenas ou civilizações perdidas para ser fascinante. Ela já é, por si só, uma anomalia, um continente sem dono, sem cidades, sem passado visível. Mas que parece guardar todas as versões possíveis do futuro. E talvez seja isso que mais incomoda. Não o que sabemos, mas tudo o que ainda não conseguimos ver. Obrigado por acompanhar essa jornada. E lembre-se, o gelo pode esconder muita coisa. Mas a curiosidade humana, essa nunca congela.